Compre ações da Vibra, diz a BTG, o Itaú, o JP Morgan, dentre outras corretoras. Será que faz sentido? Bem-vindo à canal Top Ações. Hoje nós vamos dar uma olhadinha no resultado do quarto trimestre de 2022 e o que esperar aqui da Vibra. Será que é uma boa compra? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, quem está recomendando são as corretoras. A gente só vai dar uma olhada aqui um pouco mais da empresa, tá? Então a gente começa vendo aqui que a empresa hoje está caindo 5,75% neste momento. Aqui na BTG ela tem recomendação de compra com upside de 108%. Recomendação essa que foi reiterada após o resultado. E além da BTG que nós acabamos de ver, temos o Itaú e o JP Morgan, inclusive este com o mesmo preço justo para a Vibra, né? Todos recomendando compra, e o upside aqui nesse R$28 é que nós já vimos aqui passando de 100%, somando aqui com as quedas de hoje. O consenso do mercado está um pouquinho mais abaixo, é 25,85, então também tem um belo de upside, mas um pouco menor do que esse de 28. Em relação ao resultado, o JP Morgan diz que foi um pouco negativo em relação à margem aqui sendo prejudicada, porém está positivo em relação aos pares. É o setor que está sofrendo nesse momento, né? Inclusive, a BTG faz comentários aqui bastante pertinentes, ao meu ver, falando, né, que os investidores que esperam que a distribuição de combustíveis seja um negócio estável ficarão desapontados enquanto as importações continuarem a ser regra, juntamente com as diferenças significativas de preços dependendo do fornecedor. Isso é normal acontecer, principalmente em momento de volatilidade na questão do petróleo, aí que está uma loucura, né? E nós temos uma série de outros pontos que eu já vou falar que está afetando a Vibra, né? Mas isso aqui é muito bem lembrado pela BTG. E o Itaú diz que a Vibra se adaptou rapidamente ao ambiente desafiador em 2022 e incluiu seus preços aqui nas commodities altamente voláteis, fortes variações entre a dinâmica de oferta e demanda e diversas mudanças regulatórias que afetaram os preços dos combustíveis e entregou um resultado sólido no trimestre. Então, existem aqui também elogios para as empresas, o momento é tumultuado sim, mas a perspectiva de longo prazo é positiva. E nesse momento de corretoras muito animadas, é bom a gente dar uma olhada também no valor intrínseco de Graham, porque ele dá um pé no chão para a gente. Ele mostra o que tem hoje na empresa. O PL e o PVP de hoje vão nos levar a que valor justo, né? Ou seja, a gente sabe que esse PL tende a melhorar, né, e tudo mais, mas o que tem hoje, como é que tá? Tá com o valor intrínseco de Graham com uma margem aqui de 32%, ou seja, hoje teria ainda que subir 32%, ou seja, se a gente está vendo as ações ainda caindo mais, será que o mercado acha que vai cair os resultados da empresa? Na minha opinião, não, né? Então isso aqui também é um certo ponto que nos mostra que talvez realmente a Vibra esteja bastante barata. E aí a gente olha o preço teto, que é outra forma de olharmos aqui os ativos, nós temos um preço teto de R$26, também uma margem muito gorda de 91,8%, a ação está caindo mais, aumentou isso aqui, está próximo até dos preços justos do consenso do mercado, que é 25,85, e também próximo ali do preço que nós vimos do JP Morgan e do BTG, que é R$28, né? Então, em todos os cenários, a gente está vendo aqui um belo de um upside aqui, a empresa, né? E esse setor é bem tumultuado porque as margens são apertadas. Lembra que eu sempre digo que o mercado tem pavor de margens sendo comprimidas? Ainda mais quando as margens são apertadas, como é característica do setor, e no momento de aperto o mercado bate mesmo. Mas a empresa não dá prejuízo, né? Isso é muito importante olhar. E a receita está crescendo muito. Isso aqui em algum momento vai virar lucro, né? Mas olha só, o tamanho da receita para o valor do lucro, né? Muito diferente. Tira a receita aqui, ó, e a gente vê realmente dá uma quedinha. E agora vamos ver se isso vai começar a melhorar. Mas nós vimos que pelo Graham ali, por exemplo, não está ruim, né? E quando a gente observa o resultado então da Vibra, nós temos um volume que aumentou 0,8 trimestre a trimestre e ano a ano aumentou 0,2%. A receita líquida ajustada aumentou 14,8% e no ano 39,4%. Então ele teve aqui um aumento, mas as margens ainda foram comprimidas, né, por conta do resultado financeiro principalmente, além de uma série de outros eventos que eu já vou comentar. A despesa até conseguiu diminuir 15,2%. E o lucro, então, com o resultado financeiro pressionando, por quê? A empresa está muito endividada? Não, acontece que ela estava com saldo positivo nos anos anteriores. Aí, com esse processo de investimento que ela está fazendo, a regra é que vá começar a pesar negativamente no momento Selic alta. Ela está aqui ao som dos canhões, né? O endividamento começou a aparecer
e ela está com uma Selic, no Brasil está com uma Selic alta, então pesa no endividamento da empresa. E a empresa fazendo isso, é óbvio que eu acredito que ela vai conseguir um resultado muito melhor do que deixar esse dinheiro parado na renda fixa, né? Então, eu acho positivo o investimento que ela vem fazendo, a gente já vai ver, o lucro acaba então caindo 44,8% no trimestre a trimestre e no ano 38,4%. Mas, como de costume, o número mais importante para a gente observar é o EBITDA ajustado, e ele nos diz uma queda de 1,1% trimestre a trimestre e no ano um aumento de 5,6%. Porém, é um pouco complexo, porque ela deveria nos mostrar aqui o EBITDA ajustado normalizado, no meu entender, mas porque a empresa ela teve mais pontos, além de não recorrentes, alguns aqui que são instabilidades. Vou explicar. Nós tivemos a questão dos impostos, uma série de impostos aqui que ela acabou ganhando, então foi positivo esses ganhos. Nós tivemos aqui a questão dos hedge, nós tivemos os impactos nos estoques, que é a questão dos impostos nos combustíveis, toda essa causa aí que aconteceu. E nós tivemos também a questão de vendas de alguns ativos deles, né, imóveis e tudo mais. Então isso tudo aqui traria um EBITDA ajustado normalizado de 1,4 alguma coisa, ou seja, uma queda então não de 1,1, mas talvez próximo de 14%. É o número que eu acho mais justo, é por isso que o mercado está batendo um pouco. Então, se a gente pegar tudo certinho, teve sim uma queda por conta de toda essa volatilidade também do petróleo. É um resultado complicado de se analisar nesse momento, né? Então, a gente vê aqui essa margem aqui, EBITDA de 157 deveria estar 135 nesse trimestre, a própria empresa nos mostra isso, e está em linha, né? Está acima até do trimestre do ano 2021. Então, não está grandes problemas. Na minha opinião, o que está pesando mesmo é também o resultado financeiro, e aí é só você entender se você acredita nos investimentos da empresa ou não. Se você não acredita, talvez o resultado financeiro não seja agradável aí para você, né? Bom, então a gente já entendeu que os benefícios fiscais não vão acontecer provavelmente sempre, né? Então é um não recorrente. Nós entendemos que nós temos aqui a questão dos combustíveis que vai melhorar no primeiro trimestre de 2023 parcialmente e principalmente no segundo trimestre de 2023 aí já começa até a ficar mais positivo, né? E nós temos aqui o resultado financeiro, que é você acreditar nos investimentos da empresa, porque isso aqui vai ficar pesando mais mesmo, né? Então está aqui o efeito do hedge e do estoque na Vibra, né? O efeito aqui do estoque, olha como pesou no terceiro trimestre, foi porrada feia, né? E no quarto também pesou mais um pouco, além do hedge aqui que a empresa faz como proteções. Vamos ver como é que sai no primeiro trimestre de 2023, se ela fez a proteção que vai cobrir as volatilidades aqui, mas a gente sabe que o primeiro trimestre de 2023 já deve apresentar uma melhora e o segundo mais ainda, tá? Então, essa aqui é um efeito pontual, deve melhorar ao longo do tempo. E a gente vê então o volume da empresa que vem aqui, ó, não vem grandes oscilações, né? No ano fecha em 0,2 positivo o volume, mesmo com o ano de 2022 bastante tumultuado. Ela aumentou aqui o número de postos, só 182 em relação ao mesmo período do ano passado, né? E isso aí vai fazer ela conseguir melhorar esses volumes, mas no momento só aumentou 0,2, que nós tivemos uma série de problemas também em 2022, até mesmo a Copa do Mundo, por incrível que pareça, impactou também um pouco aqui, tá? Então, trouxe um pouquinho de redução aqui nos volumes. E para entender um pouco mais da dinâmica da empresa, a gente vai começar olhando aqui a parte de rede de postos, que nós tivemos assim um aumento aqui nos números de postos embandeirados, e o EBITDA acabou caindo, né, embora se recupere do terceiro trimestre, caiu em relação ao ano passado, e aí a gente tem como principal motivo aqui a forte volatilidade no preço do petróleo. Isso aí a gente não pode prometer melhora significativa, está bastante volátil, mas em algum momento vai se tranquilizar um pouco mais, né? O mundo aí está muito caótico, né? E aí, quando a gente entra na rede B2B, né, que é um negócio também interessante para a empresa, nós temos o volume que a gente entende, que teria assim uma redução sazonal. Nós tivemos aqui uma série de eventos acontecendo com a empresa, que também impactaria o EBITDA dela, o diesel aí também volátil e tudo mais. Só que ao ponto de ficar negativo, 108, me surpreendeu um pouco negativamente. E aí eu preciso depois perguntar para a RI, já que eu não acompanhei a call, não sei se eles explicaram um pouco mais lá. No release da empresa não está, vamos dizer assim, explicado bem o suficiente, tá? Em termos aqui de números, eu continuo com a sensação um pouco negativa aqui, mas assim, é sazonal, fica bem nítido, né? Que o negócio aqui despencou
não tem assim grandes preocupações no longo prazo, mas é legal a gente entender um pouco mais. A aviação é recuperada, a gente também esperava isso, foi muito bem aqui a aviação, né? E quando a gente observa os lubrificantes da Vibra, aí é bem interessante que ela está conseguindo ganhar margem, né? É muito importante para a empresa ter produtos com margem maior, ainda mais nesse setor complicado. Então, a gente vê que o volume até caiu um pouco, ó, foi caindo aqui, mas olha o EBITDA, o que importa é isso aqui, né? Vem aumentando bastante, conseguiu então crescimento de margem, então perfeito, olha aqui o EBITDA unitário, perfeito, então isso aqui é bastante promissor, a empresa vai aqui melhorando muito, né? E os renováveis é uma das linhas de alto investimento da empresa, né? Com uma perspectiva aqui de participar melhor da transição energética, e aí é muito importante você gostar disso que ela está investindo, porque é isso que está pesando no resultado financeiro, né? Então a gente vê aqui que ela vai focar na geração centralizada e também na geração distribuída, né, que ele entrega ali para o cliente final diretamente. Então a gente vê aqui que ela está crescendo já na capacidade instalada, que já tem 690, já vimos um crescimento agora acontecendo, é real, está acontecendo, e um que já vai continuar acontecendo, implantação, que é 1.147, né? Então tem bastante coisa aqui. Na geração distribuída, nós também temos aqui uma capacidade instalada de 157 e 163 está em implantação, e muitas coisas aqui já vão sendo desenvolvidas até 2024, né? Aí a gente tem então aqui das renováveis da geração centralizada, olha só, coisa sendo entregue aqui em 2023, terceiro trimestre, quarto trimestre de 2022 já foram aqui as novas usinas entregues, né? Tem mais aqui no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Então, isso aqui ó, vai começando a dar resultado cheio, né? Aqui vai começar a dar novos resultados, aqui também, e aí vai aumentando. Então, tem que ficar também atento a isso. A gente está vendo o EBITDA ali da energia aumentando muito, né? Uma coisa muito interessante para quem investe na energia. Embora esteja gostando muito, vendo aqui para onde estão indo o caminhar aqui da Vibra Energia, né? Na geração distribuída, na centralizada, as entregas, tudo bonitinho, eu gostaria de ver uma comunicação melhor da empresa, né? Ela apresentando os projetos, para ela dizer para a gente, ó, nós estamos indo aqui por causa disso, vamos vender aqui assim assado, um pouquinho mais de detalhezinhos aí que às vezes os investidores, eu pelo menos gosto muito de ver esses pequenos detalhes, as falas, né? Do CEO do pessoal da empresa lá, né? Bom, mas de qualquer forma a gente está vendo que está indo para o lugar correto, né? Então isso aí é o investimento da empresa principal. E nós temos outros pontos também muito importantes. A gente começa com o mais óbvio, que é o EasyVolt, que é estar aí, né, já se preparando para essa transição energética, eletrizando aí os postos, né? Então, enfim, carros elétricos aí no futuro já está se preparando para isso. E aí nós temos outras frentes, duas muito legais também. A biogás, que eu imagino também todo mundo vai gostar, que aí parte de gás também é muito promissora aqui no Brasil. Então ela vai aqui fazer desde a produção até realmente a parte do posto, ela está aqui toda integrada, né? E temos o Evolua Etanol, que aí alguns talvez não gostem tanto. Eu acho interessante a empresa se expondo mais ao setor de etanol. Então, relembrando o que a empresa nos disse em dezembro de 2022, ela continua se focando aqui no core business, beleza? O etanol aqui focando nessa joint venture com a Copa Açúcar, para ganhar aqui então mais peso no etanol, né? A VEM acaba aí sendo descontinuada, que é a questão da Americanas, né? Por opção da própria Vibra, eu achei correto, né? Infelizmente não deu muito certo. E aí nós temos os novos vetores de crescimento, que é exatamente a Comerc Energia, que é para comercializar a energia aqui de geração distribuída. Nós temos a Biogás e a EasyVolt, que nós já falamos, né? Então aqui está a Copa Açúcar, que ela vê aqui um crescimento dos biocombustíveis no futuro, até 2030 vai crescer bastante, então ela está de olho nisso, ela quer mais exposição à questão do etanol, enquanto ela ajuda aí na questão de distribuição. Mas já tiver interessante aqui, onde vai ser a Evolua Etanol a distribuir os combustíveis. Então eu achei interessante para quem gosta de etanol, para quem tem medo do etanol, saiba que a Vibra vai ter um pouquinho mais de exposição a esse setor também, né? E aí nós temos aqui a Comerc Energia, que é exatamente esse ponto de fazer a comercialização final aqui para os consumidores, né? Oferecer o que o consumidor
está querendo, do tipo de energia que ele quer, o quanto ele quer, né? E aí o racional é exatamente o mercado de energia capturando as oportunidades já existentes e futuras com a liberação do ACL e transição energética, alavancando ativos e capacidade comercial da Comerc. Então essa aqui é a parte da energia, né, que envolve essa joint venture aí. E nós temos a parte do gás, que é junto com a ZEG aqui, onde a ZEG entra com a expertise do know-how aqui tecnológico para produção de biobetano, enquanto a Vibra entra com seu portfólio gigantesco de clientes e entrada na comercialização do biometano, né? Então eu acho interessante essa forma que a Vibra enxerga aí o mercado, né? Que é atacar vários pontos e buscando, fazendo aí sinergias, que é meio que como se ela tivesse aqui dividindo as responsabilidades, cada um com o seu ponto de expertise, onde ela também tem um ponto adicional que é entregar toda essa vasta rede de distribuição que ela tem. Então é uma atuação um pouquinho diferente da Raízen, que centraliza um pouco mais as decisões ali para ela. A Raízen quer inovação total, né, com o etanol de segunda geração, uma exposição mais forte no etanol. Então tem as diferenças, enquanto a Vibra aqui ela está menos etanol, essa é a primeira diferença importante, e a outra é que ela está diversificando assim também nos seus parceiros, né? Embora a Raiz também tenha ali seus parceiros, mas a Vibra é muito isso, né? Inclusive Americanas infelizmente não deu certo. Então a Raiz em pouco menos de um ano ela cai aqui então 43,5%. Será que ela vai buscar a mínima lá da pandemia na casa dos R$11, com uma queda aí de mais uns 16%? Será? O cenário nos indica que o pior já tenha passado, mas com o mau humor do mercado tudo é possível. Ela está inclusive tentando fazer um fundo aqui e um ponto do Fibonacci de 13 e poucos aqui, tá? Então deixa o like nesse vídeo, comenta aí se você tem ou não comprado a Vibra, se você está de olho nela. Um abraço e até o próximo. Valeu!